Olá a todos os telespectadores. Primeiramente, é importante destacar os fundamentos de mercado, tudo que isso que explica, porque nós tivemos uma safra 17-18 em níveis mais baixos de exportação, e agora, com a nova safra 18-19, que se iniciou em julho desse ano, nós tivemos um crescimento dos volumes embarcados. Quando falamos dessa forma, é importante separar um pouquinho o Conilon do Arábica, né? Ambos estão em momentos positivos, né? Com fundamentos importantes. Tanto o Arábica como o Conilon na safra 18-19 são volumes recordes, principalmente para o Arábica, né? 44,5 milhões de sacas para o Arábica e quase 14 milhões de sacas para o Conilon. O Conilon, a colheita ocorre um pouquinho antes do Arábica e nós observamos uma clara recuperação. Para se ter uma ideia, no ano civil nós exportamos 870 mil sacas de Conilon, só que só nos 2 últimos meses foram 650 mil sacas. Isso já demonstra um cenário positivo para o Conilon. E o Arábica, embora julho tenha sido baixo, quando a gente comparar com julho do ano passado, e o desempenho de todos os meses desse ano, mostra que a safra está entrando, mas nos nossos dados preliminares de agosto já mostra a recuperação. Só para o telespectador entender um pouquinho mais, o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, coordena a emissão de certificados de origem. Então, todos os navios exportados pelo Brasil são devidamente registrados. Volumes exportados, qualidade, o país, o acondicionamento de carga, se há certificados, se há parâmetros de qualidade. Então, todas as informações, por isso, as exportações têm uma acurácia muito grande, né? O mercado reconhece isso. E já em agosto, acompanhando os embarques diários, já mostra esse maior volume, essa entrada de fato do Arábica. Ou seja, no nosso relatório de exportações de setembro, e a gente vai ter a satisfação de compartilhar com vocês, nós vamos já mostrar essa recuperação do Arábica. O Conilon tem uma dinâmica muito interessante, não só falando do Espírito Santo, que é o maior produtor, né, mas também a novas regiões, novas fronteiras, como Rondônia, que há um plantio de mudas, variedades clonais, novas variedades lançadas com potencial de produção, de produtividade, patamares que nos chamam muito a atenção, né? Rondônia já chega a 2,6, 2,7 milhões de sacas de Conilon para esta safra, com um crescimento vigoroso para os próximos anos, mas um sistema produtivo harmonizado com a floresta. Isso nos chama muito a atenção. Mas se a gente olhar 2014, 2015, que foram os anos do déficit hídrico, de fato prejudicou muito o Conilon no Espírito Santo. Nós tivemos ali produções de atingiu 6 a 7 milhões de sacas, quando o potencial produtivo é de 14 milhões de sacas, mais próximo dessa realidade. A gente entende que o Conilon no Espírito Santo, apenas olhando o Espírito Santo, já mostra uma tendência de recuperação, podendo até subir alguns patamares. E olhando para as novas regiões agrícolas, né, nós temos cafeeiras, nós temos um potencial muito grande, sim, para o Conilon. É interessante que não é só um dado mensal. Quando a gente analisa, por exemplo, o ano safra 17-18 de 30,3 milhões de sacas, e é o mais baixo dos últimos 5 anos, por conta da baixo estoque e a safra baixa 17-18, que nós já encerramos, quando a gente olha para os diferenciados, é interessante notar um aumento significativo, mesmo numa safra baixa. E, por exemplo, crescimentos aí da ordem de 14%, o que sinaliza esse fundamento positivo de mercado para os principais países. O Brasil é líder absoluto nas exportações de cafés sustentáveis, cafés diferenciados de uma forma como um todo. É até interessante para o telespectador entender como nós definimos um café diferenciado, que o café diferenciado é aquele que tem qualidade, característica superior, que tem algum processo pós-colheita que o diferencie, que tenha um selo de sustentabilidade. Geralmente, parâmetros de qualidade e sustentabilidade são os 2 itens mais importantes. E o Brasil é o maior exportador global de cafés sustentáveis e cafés de qualidade. Então, é um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo, representando aí por volta de 17% dos volumes embarcados e mais de 20% dos valores, porque há sempre um valor a mais, né, pago pelo café superior, né, o café dito diferenciado. Isso mostra um trabalho de longo prazo. Mesmo aqui no Secafé, nós, via programa Produtor Informado, com parceria de diversas empresas associadas ao Secafé, plataforma global, a gente capacita todos os anos mais de 1.500 produtores com base no currículo nacional de sustentabilidade. Nós temos um currículo que direciona para as boas práticas, a observação das leis ambientais e sociais,
os pilares econômicos, como é importante a questão da qualidade, né, nesses mercados. Há muitos mercados de qualidade no mundo, essa que é a verdade, e esses mercados têm crescido. Mesmo os mercados asiáticos que hoje se destacam como qualidade, como Japão e Coreia do Sul, nós temos os grandes mercados que crescem a taxa de 4,6% ao ano, ainda no mercado que começa a iniciar e que, com certeza, nos próximos anos vão migrar também para um mercado de qualidade. Aí abre sempre espaços para o cafeicultor brasileiro, para os segmentos do Brasil. Quando a gente olhar um dado mais completo, que é o fechamento do ano safra, que a gente fez de julho de 2017 a junho de 2018, não pegando o dado de julho, mas fechando um ano safra, né, a gente vai olhar os tradicionais mercados. Por exemplo, os Estados Unidos é o nosso maior importador global, com mais de 11,1%, para ser mais específico. Os Estados Unidos, safra 17, 18, comprou do Brasil 5,7 milhões de sacas, o maior mercado brasileiro. Em segundo é a Alemanha, com 5,2 milhões de sacas. Nós temos na sequência Itália, Japão e Bélgica, que são mercados também tradicionais do Brasil. Esses mercados tradicionais crescem a uma taxa de 1,5%, 2% ao ano. Agora, a gente tem que sempre olhar para o lado asiático, que são os novos mercados, o mercado entre países exportadores. Essa é uma tendência que temos visto. Os próprios países exportadores têm incrementado o consumo interno e têm aumentado a dinâmica de compra e venda com todos os países. Como a Colômbia faz, o Vietnã faz, são nossos concorrentes, a Colômbia no Arábica, o Vietnã no Conilon. Então, esses países todos demonstram taxas muito altas de crescimento. Se a gente olhar Ásia e Oceania, um dado que eu já mencionei aqui, 4,6% de crescimento ao ano. Isso tudo ajuda o mundo a ter um consumo muito alto de café. Nós já chegamos a 160 milhões de sacas no ano de 2017. Crescendo a uma taxa de 2%, 2,5% ao ano, nós vemos as oportunidades de mercado que existem para o Brasil. Se a gente fizer um pequeno exercício até 2030, apenas simulando taxas mais conservadoras de crescimento de mercado, a gente vai descobrir que até 2030 nós vamos precisar de mais um Brasil, né, para suprir a oferta de café. Uma oferta que abre espaço para todas as modalidades. O Conilon, o café solúvel, que é feito na sua maior representatividade, 85% a 90% de Conilon, e todos os cafés arábicas de qualidade, das mais diferentes qualidades para todos os países, para mais de 130 países no mundo. Por um lado, nós tivemos o primeiro semestre de 14,5 milhões de sacas, que foi baixo para o setor, por conta dos baixos estoques, e a informação que eu já trouxe, que é a baixa safra 17 e 18, que é a bianualidade negativa para o Arábica, mas o Conilon ainda sofrendo as secas mais lá atrás. O café é uma árvore, é uma cultura perene, então ela demora alguns anos para se recuperar. Então a safra 17 e 18 foi marcada por essas duas variáveis, safra mais baixa, e nós tivemos um primeiro semestre de apenas 14,5 milhões de sacas. Contudo, essa é a questão, no segundo semestre a gente vê essa recuperação. Dessa forma, se a gente olhar o fechamento do ano civil, 2018, a gente espera entre 33 e 34 milhões de sacas exportadas. Café verde mais solúvel. No café solúvel a gente considera sacas equivalentes de café verde. Nós fazemos uma transformação. 33 a 34 é superior ao ano anterior, que foi de 30,5 milhões de sacas. Então, ou seja, nós estamos incrementando e voltando a assumir os espaços que o Brasil possui no mundo como um todo. Ampliando a oferta, nós ganhamos novamente os mercados. E se a gente olhar para a safra 18 e 19, julho de 18, junho de 2019, a gente acha que pode atingir 35 milhões de sacas, o que é um número muito positivo para o Brasil.